Fala, povo! Estamos começando mais um Impacto diretamente aqui da Cristo Vive São Paulo, o nosso refúgio. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje, tema, como sempre, muito esclarecedor, muito relevante. Vem conteúdo bom da parte de Deus. Então, para isso, pegue a sua espada, como os crentes de Bereia. Vamos conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Eu sempre me sinto honrado, privilegiado, feliz. Eu me sinto feliz por poder estar aqui. Você sabe que Deus abriu uma porta extraordinária. O impacto nasceu no coração de Deus e nós estamos aqui impulsionando a graça. Nós somos guardiões da palavra de Deus, da sã doutrina. Nosso ministério tem esse zelo com a palavra de Deus. Nós não permitimos nenhum tempo de fermento. Paulo fala que o fermento leveda toda a massa, e nós não permitimos nada de judaísmo, nada de legalismo. Entendemos que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus na cruz disse: está consumado. Enfim, foi finalizado, e nós estamos aqui no Impacto já há vários programas. Eu quero só dizer para você que, se você quer conhecer mais sobre tudo isso que eu trago aqui, os resumos, você pode ir no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP. Lá você tem uma playlist que chama Impacto. Todos os nossos programas, desde o primeiro, estão armazenados ali para que você possa rever, caminhar, mandar para outras pessoas. Então, já fica aqui a minha sugestão para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP, para que você possa ter todo esse material e assistir, rever a hora que você quiser. Também eu falei de portas que o Senhor abre. A TV Milagre é uma porta que o Senhor abriu. Nós estamos aqui trazendo conhecimento que alimenta o povo de Deus. Então, são portas. E agora, nós estamos também em todas as plataformas digitais. Então, você pode ouvir o Impacto através de áudio em todas essas plataformas aí conhecidas. Então, são portas que o Senhor tem aberto para que a graça corra. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo de um poderoso, de um grande avivamento. A palavra que o Senhor liberou através da vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo para esse ano, um grande, um poderoso avivamento. E eu creio que o grande avivamento está ligado, o avivamento tem que estar ligado com a palavra, porque Jesus é a palavra. Nós vimos isso já nos últimos programas, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje tem muito conteúdo bom, então, sem mais delongas, vamos para frente. Eu falei aqui do YouTube, lembrando também que você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, todos, Cristo Vive SP. Procura lá e você vai nos encontrar. Se quiser me acompanhar também, Fê_Brant. Dito tudo isso, vamos para o tema de hoje. Quem falava em Apocalipse é o mesmo que mora em nós e é o mesmo que intercede por nós. É sobre isso que Deus vai falar aos nossos corações. Então abre a sua palavra. Eu tenho dito isso nos últimos programas, né? A gente sabe que um filho de Deus, ele é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz isso: um filho regenerado, lavado, é aquele que já passou por uma nova criatura, por um novo nascimento. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Esse agora é morada do Espírito Santo de Deus. Só que existe muita confusão a respeito disso, desse tema aí no meio religioso. No último Impacto eu falava sobre isso, né? Sobre essa questão, nos últimos, né? Que não tem Santíssima Trindade. Essa expressão não é bíblica. Deus é o mesmo que se manifestou triunicamente. Então, se você tem acompanhado o Impacto, você sabe já que é isso que a Bíblia fala. Deus é um ser triuno. Se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito na consumação dos séculos. Quer saber mais sobre isso? É o que eu disse no início. Cristo Vive SP, nossa playlist lá no YouTube. Então, vamos entender hoje que, de fato, quem mora dentro de um salvo? Quem que habita dentro do corpo de um salvo? Mas é o Espírito, é Deus, é Jesus. E nós vamos começar compreendendo tudo isso, como sempre nós fazemos, indo para a palavra de Deus. Não tem outra alternativa. O profeta Oséias, eu sempre cito ele, porque ele diz: o meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento é igual a destruição. Destruição espiritual, destruição de sonhos, destruição de vida. O povo de Deus, infelizmente, está destruído, porque está andando aí em lugares que se dizem igrejas. Tem um homem com uma Bíblia debaixo do braço. Mas não é porque tem uma placa de igreja, tem alguém que se diz um pastor ali, que de fato é um local levantado por Deus para ensinar. Você tem que conferir. Jesus ensinou assim: pelos frutos você vai conhecer a árvore. Então, como é que a gente conhece a árvore? Vem dos frutos. E olha o fruto que a igreja, o sistema religioso hoje passa. Você compra a toalhinha, você compra o óleo, você vai para a fogueira, você vai para o monte, você paga o preço, você faz isso, você faz aquilo. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus falou que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E aí Jesus fala que nós somos salvos pela graça. Paulo escrevendo fala isso. Salvos pela graça, Efésios 2,8, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então eu sou salvo pela graça, mas agora o sistema vem falar: não, mas agora você tem que passar por um curso para você entender isso, tem que passar por um curso para fazer o batismo. Quando você se batizar, quem sabe você é salvo. Não tem nada a ver com isso. Não tem respaldo nenhum bíblico isso. Se creres, quando você crê, você é selado. Aquele que confessa com a sua boca e crê com o seu coração, esse
nasce de novo. Esse é o processo de salvação. É onde você recebe Jesus como seu Senhor e como Salvador. E por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja aí, que se diz igreja, ensina tudo completamente diferente. Então aqui você vai ter conhecimento para justamente cessar essa destruição. Então nós sempre no Impacto, ou qualquer programação nossa, qualquer culto, nós vamos ler a palavra de Deus. E você vê que nós trazemos isso de uma forma clara. Por isso eu falo, não acredite em mim, acredite na palavra. Confira as coisas espirituais. Quando você não lê a Bíblia, você é obrigado a acreditar nas pessoas que lê e interpretam ela por você. Por isso você precisa ler. O conhecimento, uma vez que entra, ele não é tirado mais. Uma vez que Deus te revela algo, pode vir quem for, amado. Aquilo que Deus me deu de segurança espiritual, ninguém tira. Por quê? Porque foi dado pelo próprio Deus. E hoje, você vai receber muito da parte de Deus. Já está recebendo muito da parte de Deus, eu sei isso. Mateus 28, 20, diz assim, ó. Vamos começar lendo esse. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fala assim, Jesus está comigo. Amado, Jesus está conosco. Aqui era Jesus falando, sim ou sim? Nós estamos lendo, Mateus relatando aqui, Jesus falando, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus, para todo sempre, ele está com aqueles que são filhos dele. E eu quero mostrar para você, agora, porque o tema de hoje é esse, que aquele que mora em nós, aquele que intercede por nós, é o mesmo que falava em Apocalipse. Vamos mostrar, dentro dessa questão da deidade de Cristo, que nós estamos estudando em alguns programas, essa questão, que Jesus é o mesmo que o Espírito, que é o mesmo que falava. A gente viu aqui Jesus falando, ó, estarei com vocês até a consumação do século. Olha agora, João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre. A fim de que seja para sempre. Quem? O Espírito Consolador. Estará convosco. Verso 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis. Diga glória a Deus por isso. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Agora eu pergunto para você. Quando Jesus disse que estaria conosco, era mentira? Jesus estava mentindo? Não, Jesus estava falando a verdade. Ah, mas agora a gente está vendo que quem está conosco é o Espírito. É a manifestação do Espírito. Sim, porque Jesus e o Espírito são a mesma pessoa, não são pessoas distintas, é o mesmo ser. Como eu disse, um Deus triuno que se manifestou como Pai na criação, Filho na redenção e como Espírito na consumação do século. Então não é que Jesus estava mentindo, porque Jesus e o Espírito é o mesmo, Deus e o Espírito, tudo é a mesma coisa. Então Ele está conosco na manifestação do Espírito e estará para todo sempre, até a consumação do século, porque Jesus é o Espírito é Deus. Olha que coisa maravilhosa. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então o nosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo que está em vós, dentro de nós. O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Olha só agora, 2 aos Coríntios. Paulo escreveu em 1 Coríntios, agora 2 aos Coríntios 6, 16 a 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Então aqui Paulo errou. Porque lá ele diz que nós éramos santuários do Espírito Santo, que habita em vós. Agora ele está falando que nós somos santuários do Deus vivente. Como é que é isso? Ele continua dizendo, como ele próprio disse, habitarei e andarei. Ele disse, habitarei e andarei. Não, mas não é o Deus vivente, mas lá não era o Espírito. Como é que agora Deus está falando, habitarei e entrarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo? Então, eu quero mostrar para você nesse início, nós lemos aqui 3 passagens, nós vimos 3 versículos. Cada um disse que é um que estará dentro de nós. O que a gente conclui? Que todos estão certos. Por quê? Os 3, na verdade, são um só. Os 3 são um só. Olha o que diz o verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Verso 18. Serei vosso pai. Agora entrou o pai na história. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Mas olha agora, quem está dizendo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, porque o Espírito, Deus e Jesus são o mesmo. Manifestações diferentes, mas é o mesmo. Paulo não estava errado, Jesus não estava mentindo. Isso tudo é verdade nas nossas vidas. Colossenses 1, 27, olha só o que diz. Aos quais Deus quis dar a conhecer. Olha, eu amo essa expressão. Porque as pessoas, quando vê a gente pregando a graça de Deus, falam, não, isso é coisa do Bispo Fernando, isso é coisa de... Amado, isso não é coisa minha, isso é coisa de Deus. A graça é coisa de Deus. Deus quis... Quem quis dar? Lê aí na palavra, está aqui na tela para você.
Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Você está entendendo agora qual é a riqueza desse mistério? Entre os gentios, isto é, Cristo, olha o mistério, Cristo em vós, Cristo dentro de vós, a esperança da glória. Ué, mas não é o Espírito que está em nós? Jesus não disse que estaria em nós até a consumação do século? Sim, porque o Espírito é Deus, Deus é o Espírito, Jesus é o Espírito, e Ele está dentro de nós somos morada, fazemos morada do Espírito Santo de Deus. Quem quis tudo isso? Você viu agora comigo? Deus quis. Então, agora eu vou para a segunda pergunta de hoje, que é dentro do tema. Quem que intercede por nós agora? É o Espírito, é Deus ou é Jesus? Vamos entender essa questão? Eu creio que pelo Espírito você já entendeu. Mas eu quero mostrar para você Hebreus 7:25, que diz assim: por isso também pode salvar totalmente. Olha que a salvação, já vimos lá atrás, YouTube, USP, salvação, uma vez salvo, salvo para todo sempre salvo. A salvação não é parcial. Também pode salvar totalmente. Nossa salvação é para sempre. Os que por ele se achegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Olha só, Jesus, amado, ele ora por mim, ele ora por você. Jesus, ele batalha as nossas causas. Olha que coisa maravilhosa. Ele pode interceder por eles. Jesus intercede por nós. Tá claro para você? Próximo. Romanos 8, 26. Também o Espírito, agora está falando do Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede. Não, peraí, agora tá errado de novo. Estava falando que Jesus que intercede por nós, agora o Espírito, a Bíblia está em contradição. O Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amado, eu pergunto para você, quem que intercede por nós? É Jesus ou é o Espírito? Vamos lá. Se você tem a revelação, você sabe que tanto faz. Fala, tanto faz, Bispo Fê, porque o Espírito é Jesus. Jesus é o Espírito, Deus intercede por nós, Jesus intercede por nós, o Espírito, porque eles são um ser só, que se manifestou de 3 formas diferentes. Então isso aqui é revelação, amado, que só o Espírito pode fazer. A mente humana, eu falava no impacto passado, a mente, profundidade da riqueza. Nós não compreendemos, humanamente falando, tem que ser por revelação, tem que ser por Espírito. E agora nós vamos entrar na terceira vertente do tema de hoje. Então, quem que falava em Apocalipse? E antes de nós entendermos quem falava no Apocalipse, eu preciso que você lembre, ou que você aprenda, que você saiba que o livro do Apocalipse, ele fala de fatos do passado, ele fala de fatos do presente, de ali quando João estava tendo a revelação, e também de fatos do futuro. Então, coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. Essas 3 perspectivas que fala o livro do Apocalipse. Então, eu quero mostrar para você quem que falava lá em Apocalipse. Vai ficar claro para você quando você lê agora Apocalipse 22:16, que diz assim: eu, Jesus, quem falava no Apocalipse? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar. Jesus está falando, para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou, olha só Jesus dizendo, eu sou. Você se lembra? Olha como a Bíblia ela é coesa, como ela fala a mesma língua, como não tem divergência, como ela fala tudo, ela se autorrespalda, né? Eu sou a raiz da geração de Davi. Você se lembra quando Jesus se apresenta lá para os fariseus, lá para os religiosos da época, que eles falam, quem é você? Ele fala, eu sou, antes de Abraão, eu sou. E eles falam, batem em Jesus, esbofeteiam ele, cospem nele, falam, não precisa mais de nada, olha só a blasfêmia. E quando que Deus se manifestou dizendo, eu sou, lá na sarça ardente para Moisés, antes de Moisés, antes de Abraão, eu sou. Jesus era o próprio Deus. Quando ele disse isso para os religiosos, eles ficaram doidos, tacaram pedra nele. Quando eu prego isso, eu não vou esperar que você me jogue rosas, querido. Eu sei que se o próprio Jesus falando que ele era o próprio Deus, ele foi apedrejado, cuspiram nele, trataram ele como doido. Então, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas você precisa entender isso pela revelação. Ele está dizendo aqui, eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quem está dizendo isso? Diga, Jesus. Jesus está falando. E eu quero mostrar agora para você outra passagem de Apocalipse. Para você, quem que falava em Apocalipse? Jesus falava, claro. Olha só em Apocalipse 1:8 em diante. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eita, então aqui agora já não é mais Jesus que está falando, Bispo Fê? É o Senhor Deus, que história é essa? Jesus é Deus. Diz o Senhor Deus, agora ele está se apresentando como Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? O Todo-Poderoso. Ué, mas não era Jesus? Sim, Jesus é Deus. O Todo-Poderoso? Sim. Como é que nós vemos a passagem tão conhecida? O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou, o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Então, peraí, o verbo era Deus, o verbo habitou, Jesus era... Sim, o verbo era Deus, o verbo habitou entre nós, Jesus era o verbo, Jesus fez carne cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. É isso que diz a passagem. Agora nós vemos, Paulo fala, evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Deus agora é manifestado, e vimos a glória, diz na outra passagem. Então você veja a coerência da palavra, isso tudo é revelação, mano. As pessoas leem, falam dessas passagens aí fora, no Natal, nas festas, mas elas não têm a compreensão do que elas estão dizendo muitas vezes. Então nós estamos vendo agora, Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, é Deus que está dizendo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas não era Jesus que estava dizendo? Sim, Jesus é aquele que é e que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora João fala, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Agora ele começa a ter uma visão, e no meio dos candeeiros, olha só, um semelhante ao Filho do Homem, não vê 3, ele não veio agora um trono, outro ali, uma pomba voando, não, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Quando o vi, olha só, interpreta aí a Bíblia comigo, quando o vi, não fala quando os vi, quando o vi, porque ele estava vendo um só, caía aos seus pés como morto. O que é isso? Ele caiu na glória, caiu no Espírito ali, no poder de Deus, não aguentou tanto poder. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o... amado, olha que coisa maravilhosa, Deus estava falando ali, Jesus estava falando com João, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que revelação maravilhosa, o povo de Deus aí morrendo de medo do diabo. Quem tem a chave da morte e do inferno não é o capeta, quem tem a chave do inferno é o próprio Deus, Jesus Cristo, ele que amarrou, o mais valente amarrou o valente, o diabo não pode tocar porque ele está preso, e quem tem a chave do inferno é o próprio Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso. Mas isso aqui é muita revelação, e o povo tem medo do diabo. Não, o diabo vai te pegar, o diabo não pode tocar. Uma vez em Cristo para sempre. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque ele está preso, e quem tem as chaves do inferno, se viu aqui comigo, é Jesus. Isso tem que trazer segurança para você. A graça traz segurança. Eu falei para você, a graça traz nexo, nós falamos isso. O crente que vive sem nexo é porque não conhece a graça de Deus. A graça traz nexo, a graça é a revelação pura da parte de Deus. Então olha só, nós estamos indo Apocalipse, Jesus falava, Deus está falando, o Todo-Poderoso. Olha só agora, Apocalipse 2:7, diz assim, quem tem ouvidos ouça o que... agora o Espírito entrou na jogada. Então eles estão tirando ali 2 ou 1, agora fala um, agora fala outro, agora fala... Não, mas não tem, um só trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo o Espírito, porque Jesus, Deus, o Espírito são o mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que a gente pode entender de tudo isso? Que aquele que é o Deus eterno, ele se tornou filho, assumiu a sua carne, sua humanidade, que era a sua filiação, ele aceitou uma posição inferior, subordinada em relação à sua divindade. É isso que Jesus fez. Por isso nós louvamos, por isso nós amamos esse Deus que fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Para quê? Para que nós tivéssemos uma vida abundante. Jesus disse isso, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então aqui na nossa igreja, no nosso ministério, nós adoramos aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso que nós acabamos de ler aqui na passagem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então existe um só Deus, que se manifestou como Pai na criação, Filho na redenção e como Espírito na consumação dos séculos. Mas um só Deus. Isso tem que estar claro no seu coração. É esse que nós adoramos aqui na Cristo Vive São Paulo. Quer mais? Vamos lá, vamos ler agora Hebreus 12:9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, quem nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? É isso, amado. Que nós possamos estar agora submetidos a esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. Se nós, o povo falava, se nós obedecíamos os nossos pais de sangue, quanto mais agora o nosso Pai espiritual, que você possa se render, que você possa, se submeter à vontade de Deus. Não é a sua vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Olha o que diz 2 Coríntios 3, agora o apóstolo Paulo escrevendo, 17, ora, o Senhor é Espírito,
Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você tem que entender isso agora por revelação. Onde está o Espírito do Senhor? Porque Jesus trouxe liberdade, ele não era o libertador. Onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito de Deus? Aí há liberdade. Por quê? Porque agora nós somos libertos da maldição da lei, fomos libertos das garras de Satanás. Agora nós somos livres em Jesus. O que a palavra de Deus diz? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneceis, pois, firme nessa liberdade, e não vos submetais de novo, não se submeta de novo a jugo de escravidão. Então, aonde está o Espírito de Deus, onde habita o Espírito de Deus, aí é liberdade, não há mais prisão, não há mais escravidão, você é livre em Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso, agora você entende essa passagem. João 14,18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quem está dizendo isso aqui é Jesus. Jesus está dizendo, não vou deixar vocês órfãos. Então, se Jesus está dizendo isso, quer dizer que ele é um pai de amor bondoso, quer dizer que ele é o pai eterno. É isso que significa, ele está dizendo aqui, não deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus que disse isso, significa então que ele é pai, significa então que ele é o Deus eterno. Nós não somos órfãos, ele é o nosso pai, mas é Jesus que está dizendo, não é Deus que está dizendo, porque Jesus é Deus. Diga aí na sua casa, Jesus é Deus. Amado, isso aqui é revelação. Grande parte do povo cristão não tem noção que Jesus é Deus. Vamos pedir uma coisa para Jesus, depois uma coisa para Deus. Eu estou insistindo nisso aqui no Impacto, eu sei que os últimos programas estão falando sobre isso. Por quê? Porque isso é revelação, mano. Você tem que ter isso sabe, do seu coração preso. Você tem que ter isso no seu coração de forma clara, para que você se posicione com autoridade. Para que você, sabe, vença nessa terra. Para que ninguém, sabe, invalide quem você é. Para que você tenha a sua identidade clara em Cristo. Isso aqui é maravilhoso. Por isso que aqui na Graça nós somos convictos. Quem fez a promessa é fiel, e esse que é fiel mora em nós. Eu vou trazer a última passagem de hoje, indo para o final do programa, em Judas 4, olha o que diz a palavra. Pois certos, agora você vai entender o que eu trago aqui em todo impacto, porque a palavra de Deus diz isso. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, então eles se introduziram dissimulando, e isso, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único. Quem que eles negam? O nosso único. Quem? O único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Não diz o único, porque é um só Deus, um só soberano, ele é Jesus Cristo, um só Espírito. Então, mano, você viu que aqui, por que as igrejas não pregam isso? Porque, não sou eu que estou dizendo, você viu a palavra. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, homens ímpios, que estão aí fazendo da graça libertinagem, estão fazendo da liberdade libertinagem. Paulo depois ele diz que não podem fazer da graça, da liberdade, da graça, libertinagem. Mas é o que estão fazendo com a igreja de Cristo. Mas aqui eles negam o nosso único, nós não negamos. Então você falar que existem 3 deuses, você está negando o único. Olha que pecado. Não são 3 deuses, porque senão nós estaremos negando aquele que é único e soberano, Senhor Jesus Cristo. Ai de mim se eu negar quem é esse único soberano Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós sabemos quem ele é aquele que João depois em outra passagem ele diz no Apocalipse, eis que vi uma pessoa sentada. Ele não diz que viu 3 tronos, um trono, eis armado um trono, e alguém estava sentado, ele diz. Essa é a expressão de João. Quem que ele viu sentado? Jesus, glorificado. Aquele que veio do céu é aquele que voltou assunto aos céus. Amado, isso aqui é poderoso, isso aqui é para fazer você reinar em vida. Só que qual que é a realidade da nossa nação, do cristianismo ao redor do mundo? As seitas, as religiões negam a divindade de Deus. Sabe, as seitas, as religiões, elas trabalham para evitar o significado dessas passagens. Então o povo está trabalhando aí para evitar o significado de tudo isso que você está vendo. As pessoas, sabe o que elas estão fazendo? Elas não estão tendo as suas vidas torcidas pela palavra. Elas estão pegando a palavra e elas estão torcendo a palavra para caber nas suas próprias concepções. Não, mas o sistema diz isso, a religião diz isso, a tradição, mas couves a tradição. Nós não estamos aqui para agradar homens ou para agradar uma tradição religiosa, nós estamos aqui para agradar a Deus. Eu não posso colocar a tradição religiosa acima da revelação de Deus. Talvez tudo que você está ouvindo aqui confronte os seus paradigmas religiosos, que é o que você ouviu na tradição, mas por isso que eu falo no início do programa, pega a Bíblia, vai conferir na Bíblia, você tem que aprender a ler. Porque não é porque a tradição diz, está na Bíblia, se está na Bíblia eu creio, se não está na Bíblia, eu não creio. Não, mas veja bem, Bispo Fernando, a tradição age dessa forma. Não estou aí para a tradição, estou aí para Deus. Eu tenho um compromisso, não é com a tradição. O meu compromisso é com Deus, é com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então elas negam, sabe? Fazem força para negar a verdade. Fazem afirmações, estão distorcendo o sentido das passagens.
estão, como eu disse, torcendo as passagens bíblicas para apoiar as suas doutrinas humanas. Eu não estou aqui querendo apoiar uma doutrina humana, eu estou aqui para apoiar o verdadeiro evangelho. E um crente regenerado, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele sempre aceitará toda a verdade, até as coisas mais difíceis. Eu sei que tem coisa que nós vemos na palavra que é difícil humanamente falando, mas um crente de verdade, ele aceita as verdades, ele aceita aquilo que é revelação da parte de Deus. Ele não fica, tentando lutar contra a soberania de Deus. Ele, se rende, porque diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Nós entendemos a soberania de Deus aqui na Cristo Vive São Paulo, e nós não ficamos impedindo o agir de Deus, tentando impedir, não, porque veja bem, nós precisamos colocar isso dentro do contexto tradicional, religioso, não. Olha, Jesus, ele chegou na época dele ali, no seu ministério, no seu tempo de carne, e ele veio ali confrontar toda a religiosidade da época. E é isso que nós fazemos aqui, por isso que a nossa missão é atuar, é formar agentes de transformação, para atuar na última reforma protestante. Nós precisamos reformar o seio da igreja protestante que está perdida aí fora. Olha, quando você troca o canal, quando você ouve aí o que está sendo pregado, coisas que não tem nada a ver com a verdade bíblica. Ah, mas isso vem sendo passado de século por século, geração por geração. Jesus nos chamou para um tempo de reforma. Se você puder na sua casa, feche seus olhos. Nós vamos falar agora com Deus, com Jesus. Nós podemos falar, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, não é outro, é o mesmo, Pai amado e Deus bendito. Vamos falar com esse Deus? Pai amado e Deus bendito, Deus Todo-Poderoso. Nós finalizamos, Pai, esse impacto com alegria, com gratidão, porque agora nós sabemos com quem nós falamos. Nós não precisamos pedir para Jesus, para depois para o Espírito, para depois para o Pai. Não, Jesus Cristo. Em Ti, Pai, habita a plenitude da divindade. Tu és o próprio Deus, o soberano, o desejado das nações, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que falava em Apocalipse, aquele que é o Espírito Consolador, aquele que intercede por nós. Pai, Tu és verdadeiro, Tu és real, nós sabemos quem Tu és, Jesus. E a minha oração nesse final de programa é para que todos aqueles que têm participado do impacto, tenham ouvido isso, Pai, possam fazer essa oração. Revela-te, Jesus, com glória, com poder. Nós não temos medo de saber quem Tu és, nós não temos medo de fazer essa oração. Revela-te a nós, Pai, revela-te, Pai, aqueles que estão me ouvindo nessa hora, aqueles que estão assistindo, Jesus, aonde a minha voz está chegando, Pai, que o Senhor possa se revelar com poder, com graça, com verdade. Nós não temos medo do Teu Espírito, Pai, nós não temos medo da Tua glória, da Tua majestade. Por isso, revela-te com verdade na palavra, Jesus. Que a graça de Deus corra, que a graça de Deus, Pai, alcance corações para que pessoas, Senhor, possam de fato conhecer quem Tu és, o Deus verdadeiro, o Deus real. Oh, Jesus, essa é a minha oração, Pai, para que os olhos sejam iluminados. E eu sei que isso é feito através de uma ação espiritual. O Teu Espírito faz essa obra, Jesus. Que os olhos sejam iluminados e que todos possam compreender os mistérios que estavam ocultos, mas que aprove ao Senhor nos revelar, Pai. Essa é a minha oração nesse final de programa. Nós oramos para a honra e glória do nosso Deus. Se você crê nisso, diga amém e amém. Então é isso, estamos chegando ao final desse impacto poderoso. Você pode rever esse e outros impactos no nosso canal no YouTube. Não só no YouTube, você pode nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Cristo Vive SP, só você procurar YouTube, Facebook, Instagram, vai lá, procura também Fê_Brant, me segue lá no Instagram pra gente trocar, pra você me mandar mensagem, pra gente poder ter essa conexão, você vê o bastidor de toda a nossa estrutura, do nosso ministério, enfim, vai ser muito bom ter você também me acompanhando lá no Fê_Brant. Faça contato conosco através do WhatsApp, tá aparecendo aqui na tela pra você. Você vai receber muito material em graça, vai ser um prazer enviar para você muito conhecimento em graça. Então nos chame aí, adicione o nosso WhatsApp. E também, se você é de São Paulo ou está em São Paulo, nosso endereço é na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, estamos no bairro do Brooklyn. Falamos aqui de São Paulo, capital. Vai ser um prazer você participar de um culto conosco. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nosso culto dominical, culto da família, palavra, culto excelente, culto ao nosso Deus. Também todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos culto. Vai ser um prazer você estar conosco em um desses cultos e nós podemos estar próximo, de forma presencial. O Impacto está chegando ao fim, é sempre um prazer estar aqui com você. Espero que você possa impulsionar isso para outras pessoas. Lembrando que o amor resgata, mas a graça, a genuína graça de Deus, ela transforma. Graças e paz a todos, até o próximo Impacto. Tchau!